Oiê, seja muito bem-vindo ao Descascando Abacaxis, um canal em que a gente conversa sobre como aplicar os princípios sistêmicos para resolver os nossos problemas do dia a dia. Aqueles abacaxis, os pequenos, os médios, os grandes que vão surgindo e a gente não sabe como resolver. Meu nome é Marcela de Andrade Conte Dias, eu sou farmacêutica e facilitadora em constelações familiares e se você está chegando agora e ainda não conhece o canal, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações em primeira mão. Então, todas as novidades serão avisadas para você e, claro, já curte esse vídeo aqui, já dá um like, um abraço, né, para que eu possa fazer mais vídeos, né, sobre esse assunto para você. Bom, atendendo a pedidos, hoje eu vou conversar com vocês sobre o que são os princípios sistêmicos e como eles atuam na nossa vida. De onde surgiu isso, Marcela? Bom, surgiu da cabeça de um alemão, né, gente? Bert Hellinger, maravilhoso, não está mais entre nós, né? Nos deixou em 2019, mas nos deixou um legado de vida incrível e que hoje eu posso compartilhar com vocês, porque um dia esse conhecimento também chegou até mim. Bom, então vamos lá. Então, saindo da cabeça de um alemão, né, a gente já pode imaginar que é uma coisa muito complicada, né? Não, gente, muito simples. Pode ser muito difícil, né? Assim, no sentido de aplicar, de colocar em prática, mas é muito simples. Então, Bert Hellinger sistematizou 3 princípios sistêmicos: pertencimento, ordem e equilíbrio. É só isso. E agora eu vou explicar um por um para vocês. Então fica aqui comigo. Vamos lá. Pertencimento. Para começar, o que é um sistema? Né? Um sistema é um grupo, né? A gente está falando de leis naturais que regem as relações humanas. Então, o sistema nada mais é do que um grupo de pessoas que se relacionam entre si, né? Seres humanos são seres sociais, nós precisamos do outro para viver, né? É essa ideia de grupo que fez com que nós permanecêssemos vivos durante muitos anos, né? Durante milhares de anos sobrevivêssemos, né, a tantas adversidades, a animais tão maiores do que nós. E o que nos fez passar, né, à frente, conseguir evoluir enquanto seres humanos, né, Homo sapiens? Exatamente essa ideia de grupo. Então, se separar do grupo, se destacar do grupo, sair daquele grupo ao qual você pertence, significava, né, lá antigamente, nos primórdios, nos nossos ancestrais mais antigos, significava morrer. Então, qual que é a ideia e que nós carregamos até hoje? Claro, né, muita ingenuidade, já falei isso antes, é muita ingenuidade da nossa parte achar que eu consigo viver sozinho. Não é assim, né? Dentro do nosso DNA ainda tem essa informação. Opa, se eu me descolar do grupo, eu coloco a minha vida em risco e a do grupo também. Então imagina que a gente está num grupo, né, lá junto dos nossos ancestrais, e aí de repente, não quero mais vocês não, vocês estão chatos, insuportáveis, não aguento mais vocês, vocês me sacanearam. Então eu vou me embora. E aí daqui a pouco ali na frente chega, né, um leão maravilhoso, já, né, come você e acabou. Só que não é só isso, o grupo também fica mais fraco, né? Quando perde um dos membros, o grupo também fica mais fraco, né? Dentro daquela perspectiva antiga, né? Mas que é muito mais relevante para a gente em termos de história do que os últimos 2000 anos, por exemplo, né? Quiçá os últimos 200 anos, né? Que a gente teve a Revolução Industrial e tudo isso. Bom, então, se a gente pegar essa ideia de grupo, o que que acontece? Se uma pessoa pertence a um grupo, ela pertence só pelo fato dela existir. O que que isso significa na prática? Que eu faço parte do meu sistema. E esse sistema, por exemplo, a gente, né, tem assim, em termos mais práticos, a nossa família. Então eu pertenço à minha família. Então as pessoas, elas gostando ou não gostando de mim, eu pertenço, eu faço parte daquela família e ponto, e acabou. É isso. Isso é o pertencimento. Mas acontece que às vezes a gente também tá desse lado, não são as pessoas que não gostam de mim, né? Tem a minha dificuldade também de relacionamento, Marcela, eu também não gosto das pessoas.
Tem isso também. E aí, muitas vezes, em nome da moral, dos bons costumes, a gente exclui, sabe? Aquela pessoa que não tá muito de acordo com os comportamentos que a gente acha que tem que ter, sabe? Não, Marcela, a pessoa é meu irmão, mas eu não posso falar, não. E aí começa, sabe? Em nome da moral, em nome dos bons costumes, uma filha que engravida antes de casar e é colocada para fora, e aí dentro da família não se fala mais nisso, e por aí vai. Tantas exclusões, né? Algum assassino, alguma pessoa que, ai, né, assim, ai, muito insuportável, não vamos falar não, e aí acaba ficando de lado. Então, quando a gente exclui alguém, existe uma espécie de consciência coletiva dentro do sistema, e eu tenho uma imagem maravilhosa que os meus professores Décio e Wilma falaram, né? A primeira vez que foram falar sobre isso pra gente, que era assim, a consciência da família, a consciência coletiva, ela é uma galinha choca. Então ela não quer saber se o pintinho é feio, se ele é bonito, se ele nasceu pelado, se ele é pretinho, se ele é manchado, se ele é todo bonitinho, aquele que a gente vê, né, nos desenhos, o amarelinho, o pintinho amarelinho. Não. A consciência, ela agrupa todo mundo. Ela fala assim, a pessoa pertence e ponto. E aí, depois, eu vou contar para vocês quem é que pertence a um sistema. Quem é que a gente não pode pôr para fora, né? Tem umas pessoas que eu não gosto. Tipo assim, ai, não gostei dessa pessoa. Ó, quer uma coisa assim, né? Um membro da família que não pertence? Primo. Geralmente são os que a gente ama, né, gente? Primos, por exemplo, a gente não tem vínculo, né, com primos. Claro que numa perspectiva, né, de sangue. Mas se de repente, né, a pessoa casou com o primo, aí já passa a ter vínculo, tá bom? Essa é a história do meu vovô e da minha vovó. Um dia eu conto pra vocês. Bom, então é isso. Então quem pertence, pertence, tá grudado, não adianta querer colocar a pessoa pra fora, porque vai dar problema. O pertencimento, na minha opinião, né, de tudo aquilo que eu já vi, nas constelações familiares e fora, o pertencimento é aquilo que quando é uma lei natural, né? Que quando a gente transgride, que quando a gente vai contra, quando a gente exclui alguém, seja, né, porque não, ai, me fez mal, não gostei e vai embora. Quando você vai embora ou quando alguém te coloca para fora, é a que mais dá problema, tá? Bom, essa é a primeira lei, né? O primeiro princípio sistêmico. E o segundo princípio sistêmico é a lei da ordem, ou o princípio da ordem. E o que que significa isso? Simples. Quem chegou primeiro, quem está na frente da fila, chegou antes, gente. Acabou. Quem chegou antes está na sua frente é maior do que você. É isso. Mas o que que isso significa na prática? Né? Na prática da vida real? Significa assim, na fila da vida, quem chegou primeiro tem mais recurso do que quem chegou depois. Lá nos nossos ancestrais, se a gente for olhar direitinho, né, dentro da história, era assim, a pessoa mais velha era aquela que sobreviveu há mais tempo. Ela sabe mais do que os outros como se livrar da boca do leão. Então, minha gente, vamos, né, confiar nessa pessoa. Essa pessoa, ela tem mais sabedoria, ela tem mais recurso para dar para nós, né? Para nos dar, para nos é, para nos conceder, né, de sabedoria, de conduta, né, de decisão. Então, alguém, e dentro isso, dentro, né, do sistema, de um sistema hierárquico, acontece isso também. Aquele que tem uma patente mais alta dá uma ordem e os outros têm que obedecer, porque senão o grupo, imagine que, não, cada um vai fazer o que quiser. E aí cada um corre para um lado, o leão pega todo mundo. Então precisa de alguém que dê uma ordem, alguém que tenha mais sabedoria, que tenha sobrevivido há mais tempo. Né? Não é o mais forte, é aquele que chegou antes. Então, na fila da vida, quem chegou antes é maior. Isso na nossa realidade se aplica com papai e mamãe, né? Marcela, não conheci meu pai e minha mãe. Eles existiram, né? Ninguém é um óvulo sozinho andando por aí, nem um espermatozoide, né? Houve uma junção biológica de um óvulo com uma informação genética, né, do DNA, com um espermatozoide com informação genética de DNA, se completaram e aí se tornaram você. Então, existiu um papai e existiu e ainda existe, né, um papai e uma mamãe dentro de cada um de nós.
certo? Então a ordem é assim: quem tá acima de mim? Papai, mamãe, vovô, vovó, né? Para cima e para os lados também. Então titio acima de mim. O irmão, existe ordem entre os irmãos, né? Então tudo isso aí a gente tem que levar em consideração. Então a ordem, ela é fundamental para que haja sobrevivência. Isso está impresso no nosso DNA, tá? Está no nosso código genético de sobrevivência, tá bom? A nossa evolução enquanto espécie, ela leva milhares de anos, né? A gente não nasce assim, nasci desse jeito aqui agora, né? Com todos esses comportamentos, trejeitos aqui no YouTube, não é assim, tá bom? Bom, então a ordem é isso. A ordem é quem chegou primeiro e pronto, e acabou. E a terceira lei sistêmica, ou o terceiro princípio sistêmico, é a lei do equilíbrio. E o que é o equilíbrio? Bom, primeiro, onde tem equilíbrio não tem ordem, tá, gente? Onde tem ordem não tem equilíbrio. O que é o equilíbrio? Entre duas pessoas que estão no mesmo nível, e a gente pode dar aí como exemplo maior um relacionamento de casal, né? Em que um e o outro não existia um relacionamento antes, né? Ou seja, os dois chegaram ao mesmo tempo. E dali, por exemplo, se tem filhos, os filhos vieram depois, ok? Então não existe ordem entre pai e mãe, entre homem e mulher, tá bom? Então o equilíbrio ele existe entre relacionamento, numa relação entre iguais, tá bom? Então, nesta relação, como é que funciona o equilíbrio? Bom, se alguém fez algo bom para mim, eu faço algo bom para o outro. E aí a gente está equilibrado. Se eu sempre faço algo bom para as pessoas, para alguém, por exemplo, para o meu marido, e eu nunca recebo nada, ou o contrário, a gente fica em desequilíbrio, tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Às vezes, né, eu fico chateada. Às vezes a pessoa fica chateada. E aí o que acontece? Eu vou chatear ele também, um pouquinho menos, mas eu preciso chatear ele também, porque entre, né, um anjo e um demônio não existe uma relação, né? Então se eu tenho, por exemplo, uma pessoa que sempre tá sempre ali me chateando e eu sempre muito puro, muito santa, né? Aquela relação tá fadada ao fracasso, então eu preciso equilibrar. Então eu vou lá, desço, né? Mancho a minha mão com aquela pessoa, né? Eu chateio ela também, sabe? Vem aqui. Você é importante para mim. Eu preciso de você. Essa relação para mim é importante e vale a pena. Então vamos equilibrar, tanto pro lado bom quanto pro lado negativo. É claro, gente, que não é vingança, tá? Tem muita gente quando eu falo isso, a pessoa, então eu preciso me vingar? Não. Vingar é você ferir mais a pessoa. Você vai ferir ela um pouquinho menos do que ela te feriu. Aí ela te fere um pouquinho menos de novo. Aí vocês vão equilibrando, equilibrando, equilibrando até chegar no mesmo nível de novo. E aí, somar, né? E numa relação, por exemplo, de casal, sempre a gente ganha com o recurso do outro sistema. A gente está juntando dois sistemas para formar o nosso sistema. Então, como funciona? Eu tenho, por exemplo, né, meu sobrenome Conte, de origem italiana, né, vem de contar, de contadores, né, Conte. Eu tenho muita facilidade com números, com finanças, eu tenho muita facilidade. Meus irmãos também. Meu irmão trabalha num banco, outro, né, meu outro irmão trabalha também né, com essa questão financeira de emissão. Olha, não sei, tá? Não sei a profissão de direito do meu irmão, vou ter que pedir cola, tá? João Paulo, você me dê a cola aí. Mas eu sei que tem a ver com promissórias, promissórias não, precatórios de ações judiciais e tal, né? Do tribunal. Ou seja, ou seja, muita facilidade com finanças. E dentro da minha casa, eu já organizo as finanças, né? Meu marido, ele já é muito bom, por exemplo, na parte da escrita, das artes, né, da leitura, essa coisa super intelectual, né? Então a gente se complementa. A gente se complementa, ele já tem uma linha, eu tenho uma linha, né, mais cartesiana, né? Apesar de, né, claro, de não ter, né, essa linha cartesiana dentro das constelações, mas meu marido já é um pouco mais da fenomenologia e tal. Então a gente se completa, né? A gente soma recursos e por isso dá tão certo, tá bom?
Bom, resumindo tudo isso, então, quais são os 3 princípios? Pertencimento, ordem e equilíbrio. Isso acontece dentro dos nossos sistemas familiares, mas acontece também dentro do nosso trabalho, que também é um sistema onde pessoas se relacionam, tá? Então, quem chega primeiro no trabalho, né? Não quem acorda mais cedo e chega cedo, né, gente? Quem chegou primeiro naquela escola, por exemplo, no caso de professores, no caso de profissionais da saúde dentro do setor do hospital, enfim, então quem chegou primeiro tem mais recurso, conhece mais aquele ambiente e consegue dar mais. E quem é pequeno dentro da ordem, né? Quem é pequeno? Pede. E quem está em equilíbrio? Troca, certo? Então, é isso. Esses são os 3 grandes princípios. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Mais uma vez, dê aqui o seu like, compartilhe esse vídeo se você acha que ele pode ser interessante. E depois eu vou fazer um vídeo sobre cada um, né, desses princípios para explicar direitinho, né, quem é que pertence, como é que funciona a ordem. Existe ordem, por exemplo, entre os irmãos. O que acontece se eu acho que eu sou a primeira e tinha outra pessoa antes de mim e eu nem sabia, né? Então, as constelações familiares ajudam nesse sentido de ver o que está oculto, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Como eu sempre digo, conte comigo. É um prazer estar aqui e poder servir vocês. Um beijo!